Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Essa é a nossa aula 11 do nosso curso sobre o Iota Unum, um estudo das mudanças na Igreja Católica no século XX, de Romano Amério. Hoje nós vamos tratar do capítulo 10 do livro. E o capítulo 10 tem um título peculiar, né? Se chama Somatolatria e Penitência. Então, ele vai analisar o favorecimento do culto da corporeidade na sociedade contemporânea e como a Igreja entrou nessa também depois do concílio. O termo somatolatria, né? A origem é grega, né? Latreia é adoração, idolatria é adoração de ídolos e soma é corpo, em grego. Então é a adoração do corpo, ou se preferir, né? O culto do corpo e como isso está presente hoje na nossa vida. Agora veja, somatolatria é um aspecto, esse culto do corpo. O outro aspecto do mesmo capítulo é como se fosse um outro lado de uma mesma moeda. Ele vai falar de penitência. Veja, que relação é essa? A penitência se opõe à somatolatria, porque a penitência, a mortificação, é onde se aflige o corpo, justamente. Então ele apresenta a questão da somatolatria e, em seguida, vai falar do reflexo que isso teve na prática penitencial da Igreja depois do concílio. É bastante interessante. E como é que ele vai abordar o tema da somatolatria, do culto do corpo? Ele trata o tema do esporte, veja só, do exercício físico, da valorização do exercício físico, do esporte no nosso mundo contemporâneo. E como que ele mostra a distorção que esse tipo de pensamento traz para a prática esportiva. Então veja que é um tema interessante para aqueles que gostam de esporte, né? Não deixe as suas emoções esportivas influenciarem. Vamos fazer uma análise com o Romano Amério, né? Tranquila, serena, sobre isso. Mas o que ele quer mostrar de saída? Logo no começo aí do capítulo 10. Ele observa como essa elevação do exercício corporal, né? A celebração, a glorificação, né, do exercício corporal, do desempenho esportivo, que ele diz é um fenômeno do último meio século. Último meio século considerando 1985. 40 anos já que ele observou isso, então nós podemos dizer é um fenômeno do último século, né, mais ou menos dos últimos 100 anos. 1930, 1920, assim, é um fenômeno que começa ali e se perpetua até os nossos dias. E é só a gente lembrar como que esse tema esporte aparece nas nossas vidas hoje. Já aparecia há 40 anos e hoje ainda mais, né? Claro, a profissionalização do atleta, né? Nós conhecemos vários, a maioria dos atletas que nós vemos pelos meios de comunicação são profissionais do esporte. Isso não acontecia antes. Como que isso mexe com as multidões em termos de espetáculo, né? Também está sempre presente, só você pensar nas Copas do Mundo, nas Olimpíadas, nas grandes decisões de campeonatos, como que o esporte, no Brasil, o futebol, de maneira eminente, né, se transformou num movimento de massas e espetáculo, de entretenimento. Como que isso inflama as paixões, né? Cada um aqui pode ter as suas preferências aí de times, torcida, e pode lembrar, já ter visto paixões inflamadas em si mesmo ou em colegas sobre temas relacionados a campeonatos, a disputas esportivas. E ele está falando assim, isso é recente nesse último século, vamos colocar assim. Né? E aí ele observa, por exemplo, nos meios de comunicação social, as metáforas engrandecedoras dos eventos esportivos, que hoje para nós, veja, tenho certeza, né, para mim, para vocês, parece algo natural. Mas quando você para e reflete, os termos que são utilizados, já pararam para pensar? Rei do futebol. Rei. Estamos falando aqui de um governante de uma nação, e a gente usa isso normalmente. Alguém que venceu uma partida, um herói, quando já viu isso acontecer? Se já assistiram aqueles programas de comentários pós-jogos, né? Aquelas bancas, com uma aparência séria, né? Um assunto profundo, e o Romano Amério chega a falar assim, profanação de palavras como estilo, filosofia do jogo, a filosofia daquele time.
A gente está acostumado com isso. Né? Mas para o estudioso, ele fala assim, estão profanando algumas palavras, né, que tinham um determinado uso e utilizando nesse ambiente. Silogismo, dedução, né, estratégia de jogada, são tudo palavras que fazem parte desse ambiente, nós estamos acostumados com isso, mas ele chama a atenção. Olha, observa como que isso é um engrandecimento. Observe como que uma vitória de alguém, a gente acaba associando uma vitória numa partida com uma virtude. Os vencedores são apresentados como virtuosos, como aperfeiçoados, pessoas aperfeiçoadas em alguma coisa, com uma perfeição moral, às vezes. Como isso acontece, naturalmente multiplicado pelas ondas eletromagnéticas dos meios de comunicação, né? Televisão, rádio, internet. Mas como isso entra no nosso linguajar comum, a gente nem percebe. Né? E ele recolhe alguns exemplos de magistrados e pessoas de relevância que em discursos observam ou demonstram essa valorização da atividade esportiva. Ele vai citar um prefeito de uma cidade da Suíça, só a título de exemplo, né? Nós poderíamos recolher exemplos atuais, mas só pegar um exemplo que representa, né, esse tipo de pensamento. Esse prefeito disse, abre aspas, além de uma sucessão de ações disciplinadas, dirigidas a um altíssimo fim, o esporte tem o valor de uma nobre expressão do espírito civil e que, aspas de novo, frente aos ódios que dirigem os povos, somente o esporte pode reconciliá-los e irmaná-los. Uma coisa engrandecedora e parece exagerado, assim, mas isso não é exclusividade desse exemplo que ele deu, não, né? Ele até pega um trecho de um discurso de João Paulo II, em 1982, onde o Papa fala do futebol como uma nobre atividade humana. Quer dizer, um exagero, né? Mas alguém poderia objetar. Não, mas, veja, essa valorização do esporte estava presente nas cidades gregas antigas, afinal de contas, as Olimpíadas vieram de lá. Como, Romano Amério, você disse que isso é algo recente, se uma Olimpíada, por exemplo, tem as raízes tão remotas, ele vai dizer assim, ele mesmo se coloca isso, né, e fala assim, olha, eu não posso me esquecer que aqueles festivais pan-helênicos que envolviam várias cidades gregas, né, não posso esquecer que naqueles festivais o esporte era uma fração das competições que aconteciam ali. Ele fala assim, sinto muito, eu não posso esquecer, eu sei e não posso deixar de saber, né, que além do esporte, aquelas competições também envolviam poetas, músicos, dramaturgos. Né? E ele brinca, hoje em dia nenhum píndaro recebe uma coroa, uma medalha de ouro, né, pelos seus feitos, né, como poeta ou como dramaturgo. Quer dizer, ele lembra que isso, né? Aquelas festividades incluíam sim o esporte, mas não apenas. E hoje, quando a gente olha para trás e quando se faz referência, parece que aqueles jogos eram só jogos de esporte, enquanto na realidade ele lembra que não era. Ele vai citar até a opinião de alguns filósofos antigos para mostrar até um certo desdém que aqueles povos antigos tinham pela prática esportiva em si. Sêneca fala de atletas, aspas, cujos corpos estão robustos e as almas na magreza e na preguiça. Epiteto, aspas, é próprio da alma abjeta demorar-se no cuidado do corpo. Opiniões de filósofos pagãos. Mas ele está aqui se defendendo daquela objeção de que essa valorização do esporte era algo que se encontra em tempos remotos. Pércio caçoa da juventude muscular, assim que ele chama. E Plutarco atribui a decadência da Grécia à ginástica, só para ter uma referência de que não havia essa valorização toda que se quer passar. Né? Ele pega exemplos da tradição da pedagogia católica. Até recentemente, quer dizer, o cuidado com o corpo era algo que se confundia com aspectos de higiene, aspectos médicos. Ele cita um manual do século XIX, um manual de educação humana, de um certo padre Antonio Fontana, italiano, de Milão, 1834.
Então, é uma obra sobre educação humana. São 4 volumes essa obra. Um desses volumes é dedicado à educação física. E quando você abre esse volume, você encontra lá dicas de higiene, sono, como dormir bem, e um capítulo sobre exercícios físicos, sobre educação física no sentido que nós entendemos hoje. Então, veja, é realmente uma novidade. Bom, mas por que essa novidade não poderia ser algo positivo, uma descoberta, então, do século XX, que se propaga pelo século XXI? Não se deveria valorizar e glorificar dessa maneira a atividade esportiva, que é uma celebração de feitos do corpo, né, principalmente? Daí a questão da somatolatria. E eu observo o seguinte, a igreja entrou nessa. Ele vai citar aqui alguns exemplos de declarações de padres e de papas que parecem valorizar muito essa questão do esporte. Aí ele vai ver, então, um primeiro documento da igreja que apresenta essa visão do esporte com essa exaltação toda. E onde vocês acham que ele vai achar esse documento? No Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes. Aquele documento, um dos últimos documentos do concílio a ser promulgado, que trata das relações da igreja com o mundo moderno. Então, na Gaudium et Spes, os padres conciliares se arriscam, né, a dar opiniões sobre vários temas que não são temas próprios de religião, mas são temas do mundo moderno. Um desses temas é o esporte. Na Gaudium et Spes 61, diz que os exercícios e as manifestações desportivas, abre aspas, contribuem para manter o equilíbrio psíquico, mesmo na comunidade, e para estabelecer relações fraternas entre os homens de todas as condições e nações ou de raças diversas. Esse é o trecho da Gaudium et Spes. Manifestações esportivas, exercícios. Então, são 2 aspectos que estão aqui. Contribuem, então, para 2 coisas. Primeiro aspecto, os exercícios físicos contribuem para manter o equilíbrio psíquico. Essa é a primeira afirmação, certo? A excelência física é uma condição para um equilíbrio mental ou da alma. A Gaudium et Spes não usa isso, mas você deve lembrar de uma frase do poeta Juvenal, muito utilizada nesse sentido, e nós vamos ver, utilizada e distorcida nesse sentido, que diz: mens sana in corpore sano. Quem nunca ouviu isso? Como que isso costuma ser traduzido? Um corpo são implica uma mente sã. Quer dizer, uma mente sã num corpo são. Geralmente isso é dito nesse sentido. Não, você precisa ter um corpo saudável e isso vai fazer com que a sua mente seja saudável também. Não sei quem nunca ouviu isso, né? Então guardem essa frase aí do Juvenal, que nós vamos voltar a ela. Mas isso ela é dita em apoio a essa visão de Gaudium et Spes 61. Mais uma vez, isso não está no concílio não, tá? A frase de Juvenal. Mas essa visão apoia essa noção de que a manifestação, o exercício físico, ele contribui para manter o equilíbrio psíquico. A ordem de causa é essa, né? O exercício físico causa um bem-estar psíquico, da mente, da alma. Essa é a primeira parte. E a segunda parte, vamos lembrar o que diz Gaudium et Spes 61, que o esporte também contribui para estabelecer relações fraternas entre os homens, de todas as condições, nações, raças diversas, né? Quer dizer, ao reunir grandes multidões de diferentes línguas, diferentes culturas, diferentes constituições políticas, as competições esportivas, então, contribuiriam para esse conhecimento mútuo dos povos e para a formação de um espírito de fraternidade mundial. Isso é muito falado também, né? Congraçamento das nações, né? Nos Jogos Olímpicos, nas Copas do Mundo, a gente ouve muito isso. Então, o Romano Amério vai se dar ao trabalho de refutar essas duas justificativas para essa glorificação do esporte sob esse aspecto. Veja, ele não vai estar criticando aqui, falando que esporte é ruim, que não se deve praticar esporte. Não é isso. O ponto aqui é a distorção da maneira como se encara a atividade esportiva nos nossos dias, e não só nos nossos dias, né? Já há quase 100 anos. Então ele vai
Então, refutar o primeiro motivo. Na verdade, ele não vai nem refutar, ele vai falar assim, Pio XII já refutou o primeiro motivo que Gaudium et Spes diz para essa glorificação do esporte, para esse valor da prática esportiva. Qual é aquele primeiro motivo? Que a prática física causa o bem-estar da mente. Quando é que Pio XII fez isso? Fez isso 13 anos antes da Gaudium et Spes. Num discurso, no dia 8 de novembro de 1952, o Papa Pio XII faz um discurso para os participantes médicos, em sua maioria, de um Congresso Científico Nacional do Esporte. 52. Então ele vai discursar para os participantes desse congresso. E é interessante, esse texto está disponível em italiano no site do Vaticano, se procurar você vai encontrar. Pio XII começa colocando um princípio muito interessante. Diz o Papa, abre aspas. Veja, esse princípio pode ser aplicado para uma opção de coisas. Ele vai aplicar para a questão do esporte. Tudo o que serve para atingir um fim determinado deve tirar sua regra e medida desse próprio fim. Caramba, vamos entender isso aí. Se você quiser julgar qualquer atividade humana, pode ser o propósito de uma instituição, como o Centro Dom Bosco, por exemplo. Pode ser uma atividade que você faça no dia a dia. Se você quer descobrir qual é a regra, a medida de avaliação do quão aquilo é bom ou ruim, diz o Pio XII, considere o fim, a finalidade, o objetivo daquela ação. Certo? É o fim que a gente vai utilizar sempre como régua, como medida para avaliar a atividade que vai produzir aquele fim. É isso que ele está falando. Ele vai, então, se perguntar, para avaliar, então, qual a posição do esporte na vida humana, a posição verdadeira? 1952, hein, pessoal? Nós temos que descobrir quais são os fins do esporte. E ele vai falar de 4 fins. 2 fins que ele chama de fins próximos e outros 2 fins mais remotos, mais distantes. Então vamos ver quais são esses 4 fins que o Papa Pio XII coloca como fins da prática esportiva. E ele coloca isso como uma hierarquia mesmo, né, de fins. Então ele diz, olha, o fim imediato da prática esportiva é o quê? Educar, desenvolver e fortalecer o corpo. Ele chega a esse ponto. Esse é o fim imediato. O esporte, você pratica esporte para educar, para fortalecer, para desenvolver o seu corpo. Muito bem. Existe um outro fim, então, o segundo fim, ainda próximo, mas menos imediato, que é o quê? É o uso que a alma faz do corpo. É permitir que a alma, a vontade de quem pratica o esporte, domine o corpo. Certo? Um domínio cada vez mais completo da alma sobre um instrumento que está unido a ela, que é o corpo. O ser humano é corpo e alma. Então, fim imediato, desenvolver e fortalecer o corpo. Mas tem um fim aqui, que é você fortalecer a sua vontade. As práticas esportivas exigem isso. Dedicação, abnegação, sacrifício, é ou não é? O próprio São Paulo vai lembrar isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Você deve lembrar, né? Onde ele faz a comparação daqueles que lutam, se esforçam e correm nos estádios por uma coroa perecível. E São Paulo diz, nós corremos e lutamos por uma coroa imperecível, que não vai perecer. E São Paulo diz, né? Por isso eu subjugo o meu corpo, eu castigo o meu corpo. Olha aí um fim ainda próximo do esporte, mas já não tão imediato quanto o próprio fortalecimento do corpo, que é fazer com que capacitar a sua vontade, dar força de vontade, para você submeter o seu corpo a um exercício, alguma coisa que ele não faria se fosse deixado ao seu próprio cuidado, né? Cairia lá na tranquilidade, no descanso, na preguiça. O esporte vai contra isso. Interessante. Mas lembra, esse corpo sobre o qual a vontade vai atuar é o corpo de morte, né? É um corpo que vai morrer. Romano Amério vai lembrar, né? Apesar de ser o mesmo corpo que vai ressuscitar, de nada vai adiantar ao seu corpo glorioso todo o aperfeiçoamento físico que você fez durante a vida, naturalmente que não. Isso tem o seu lugar. E mais, olha o que o Papa está falando.
Então, na realidade, como segundo fim, a alma é a mente que causa algo sobre o corpo no esporte. Então, o Juvenal estava errado, porque aquele ditadozinho lá de Juvenal, a gente interpreta como que o corpo, sendo bem desenvolvido, vai causar na alma, na mente, algo positivo. E o Papa está dizendo, não, o fim do esporte é a alma atuar com domínio sobre o corpo. E aí o Romano Amério vai buscar, então, a frase completa de Juvenal no livro das Sátiras, no capítulo 10, no verso 356, e fala assim, olha, estão citando o Juvenal de maneira incompleta. A frase completa do Juvenal é a seguinte: Orandum est ut sit mensana in corpore sano. Traduzindo, deve-se orar por uma mente sã num corpo são. É isso que diz Juvenal. Quer dizer, que se deve orar, aí, claro, ele é pagão, né? Orar aos deuses. Deve orar para que nós tenhamos uma mente sã num corpo sã. Não há relação aqui de causalidade. Na realidade, o dito de Juvenal é usado contra o que o Juvenal quis dizer. O que o Juvenal está querendo dizer, aquilo que virou um ditado, é que, olha, cuidado, não adianta só ter o corpo são, você precisa orar para que os deuses te deem uma mente sã e um corpo são, num corpo são. Não adianta só uma das duas coisas. Então tem uma relação de causalidade na citação completa do poeta Juvenal, né? Quer dizer, se ele ouvisse a forma como usam o que ele falou, não, era justamente o contrário que eu queria dizer. E o Romano Amério observa isso. É o contrário. O que o Pio XII está falando é o contrário. O que o Pio XII está falando é o que o Juvenal olharia para Pio XII, isso mesmo papo. São as duas coisas que têm que andar juntas. Então, esses são os dois fins próximos. Então, veja, só pelos dois fins próximos, como é que nós julgaríamos uma atividade esportiva? Se ela está contribuindo para o desenvolvimento e fortalecimento do corpo e se está contribuindo para que a mente, a alma, domine o corpo. Certo? O Papa vai falar, sem isso, sem esse domínio da alma sobre o corpo, a prática esportiva ela pode se transformar em violência, em sensualidade. Como pode, né? Se você desprezar, já esse é o segundo fim. Por isso que ele diz, para você julgar uma determinada prática, você tem que olhar se ela está contribuindo para o fim ao qual ela é destinada, o quanto ela se aproxima ou não. O fim tem de ser bom, e nesses dois fins imediatos não tem nada de ruim, são esses dois fins próximos do esporte, o fim tem que ser bom e a atividade tem que contribuir para o fim. Bom, mas eu falei, são 4. Pio XII vai falar então de mais 2 fins do esporte, que são fins remotos, mais distantes, para os quais os fins próximos precisam apontar, estar direcionados para ele. O terceiro é o aperfeiçoamento da pessoa, enquanto pessoa, que decorre do segundo, não é? Se você treina a sua vontade para dominar seus instintos, isso vai contribuir para você se aperfeiçoar como pessoa. Você pode aplicar esse domínio que você tem no esporte em outras atividades da vida, no convívio social, num trabalho, né, que você tenha que cumprir, uma obrigação que você tem que cumprir, né? Não acordar mais cedo para ir à missa. Veja, então você pode aperfeiçoar esse seu domínio que você executa de maneira imediata no esporte em outras atividades, mas aí já é um fim um pouco mais remoto. E esse terceiro fim vai contribuir então para o fim supremo. O fim supremo não só do esporte, mas de qualquer atividade humana, diz o Papa. Esse quarto fim do esporte deveria ser o fim supremo de qualquer atividade que você imaginar na vida. Qual seria? Aproximar o homem de Deus. Tudo que a gente faz, não só o esporte, é qualquer coisa, precisa ser julgado, precisa ter a sua regra, a sua medida em relação a esse fim. Diz o Papa, naturalmente, muito corretamente, toda atividade humana, como fim último, se não aproxima o homem de Deus, ela não é boa. Isso parece bem óbvio, né? Se eu estou fazendo alguma coisa e aquilo está me afastando de Deus de maneira última, não deveria estar fazendo. O esporte pode fazer isso? Pode.
como qualquer atividade ilícita humana. Então, 4 fins verdadeiros, segundo Pio XII nesse discurso: educar, desenvolver, fortalecer o corpo, um maior domínio da alma sobre o corpo, são os fins próximos, e os fins mais remotos, um aperfeiçoamento da pessoa enquanto pessoa, nas suas outras atividades, e uma aproximação da pessoa de Deus também. Como é que o esporte pode me aproximar de Deus? Olha, se você for crescendo nessa hierarquia de fins, você sendo alguém, né, com uma força de vontade, um domínio sobre os seus instintos, sobre os seus afetos mais baixos, isso pode contribuir para você se aproximar de Deus naturalmente, né? E cumprir a vontade que Ele tem sobre você. Então veja que interessante. Então, uma vez, como nós falamos, que nós conhecemos os fins, tudo o que no esporte contribuir para esses fins deve ser aprovado no local que lhe é apropriado ali, né? E, em vez disso, devemos rejeitar qualquer coisa que não leve a esses fins. Ele está falando aqui para o Congresso, né, sobre atividades físicas, né? Como é que era o nome do Congresso? Congresso Científico Nacional do Esporte, e falando disso sobre o esporte de maneira particular, né? Devemos rejeitar qualquer coisa que não leve a esses fins ou que distraia deles. Né? Por exemplo, se o segundo fim, que é o domínio da alma sobre o corpo, for desprezado, o que pode acontecer? Mencionamos, né, só para reforçar, se você separar a prática esportiva dessa austeridade, desse domínio da vontade, ela pode descambar em ações violentas, porque muitos esportes têm contato físico, né? E quem nunca presenciou uma briga ou uma exaltação, seja numa pelada de futebol, assim, no jogo mais descomprometido, né? E de maneira mais grave ainda, né? Quando a competição envolve premiações maiores, então está sujeito realmente a isso. Mas o Papa tem que lembrar o seguinte, ele lembra ainda, olha, mas cuidado, a consciência da própria força corporal, né? O êxito na competição não são os elementos principais da atividade humana, nem são uma necessidade moral absoluta, nem uma finalidade da vida. E ele tem que dizer uma obviedade. Nenhum homem está diminuído em sua realidade humana por não ser apto para o esporte. Veja, ele teve que dizer isso em 1952, porque se ele teve que dizer isso, é porque já na década de 50, valorizava-se tanto a prática esportiva que era quase estranho alguém não praticar esportes. Ele fala, olha, não, por favor, nenhum homem vai ser menos ser humano, por não estar apto para o esporte. E a gente observa que até hoje parece uma tendência, você tem que praticar, né? Inclusive, Olimpíadas, Paralimpíadas, assim, eu tenho que envolver essas pessoas de alguma forma, como se elas não praticassem o esporte, elas fossem diminuídas. O Papa diz, não é nada disso. Né? Bom, então é por isso que o Romano Amério diz que aquele primeiro argumento da Gaudium et Spes, de que a prática esportiva vai ajudar a alma e a mente, é refutado pelo Papa Pio XII. E qual era o segundo motivo? Naquela frase de Gaudium et Spes 61, que ao envolver pessoas de diversas nações, diversos países, o esporte contribuiria, assim, para a fraternidade universal, para o congraçamento dos povos, né? Será que é isso mesmo? Né? Romano Amério observa, bom, é claro que por mais diferentes que sejam as culturas envolvidas, por exemplo, numa competição de Copa do Mundo, todos estão ali submetidos a uma mesma regra. Geralmente as regras são estabelecidas, são respeitadas, né? Tá, de certa forma você colocou todo mundo debaixo ali de uma mesma regra. Entretanto, a gente não pode esquecer o que a prática e a história nos conta sobre fraudes, violência, intolerância no ambiente da prática de esportes competitivos, né? E aí ele começa a citar vários exemplos até 1985, é claro. O livro foi publicado naquele ano. Nós teremos mais 40 anos de exemplos, né?
Então ele vai citar alguns casos de fraudes que aconteceram na Itália em 1955, escândalos de juízes que foram comprados e tudo mais, né? Se nós formos lembrar de exemplos pós-1985, né? É só procurar, fazer uma busca na internet. Máfia do apito, em 2005, lá no Brasil. Ano passado, na China, teve um escândalo de manipulação de resultados. Com essa onda agora de apostas, ficou, né, aplicativos de aposta, a coisa ficou mais escancarada e mais terrível ainda. Sem falar em violência, intolerância. Ele vai lembrar vários casos de partidas de futebol que tiveram resultados catastróficos. Um caso na Argentina, Peru e Argentina, em 64, com dezenas de mortos pisoteados. São coisas que a gente vê até hoje acontecendo, uma vez ou outra, exageros de torcidas, né? Tem um caso peculiar, assim, que eu até li o livro, eu nem sabia que tinha acontecido, né? Vocês sabiam que já teve a guerra do futebol? Uma guerra foi causada por causa de um jogo de futebol entre Honduras e El Salvador, em 1969. Eliminatórias da Copa do Mundo de 1970, Honduras e El Salvador, eu acho que o jogo foi em Honduras. Já existia uma tensão ali entre os dois países, não foi só o futebol que causou, mas o jogo foi um estopim. E depois do jogo teve bombardeio, teve assim, 3 mil mortos na guerra, 12 mil exilados. Ficou conhecida como a Guerra do Futebol. Isso é só para dar alguns exemplos, tá, que ele coloca aqui no livro. Se nós fôssemos explorar casos atuais, os casos são numerosos. Mas veja, por que se surpreender com isso, dada a natureza humana, dado o pecado original? A nossa tendência ao pecado, contra a qual nós temos que lutar. Não deveria surpreender. O que surpreende é achar que isso não nossa, por que isso vai acontecer? É achar que a exterioridade do esporte em si mesmo sanaria os defeitos da natureza humana causados pelo pecado original, né? Isso é que é o espantoso, é pensar que poderia ser diferente. E aí ele vai falar, não obstante tudo isso, o vigário do Papa em Roma, na época Cardeal Dell'Acqua, que era o vigário de Paulo VI para Roma, no Observatório Romano em 1965, exaltava o esporte e via na palavra sport o acrônimo de saúde, paz, ordem, religião e tenacidade. Romano fala assim, nossa, com medíocre sagacidade, ele vai dizer, né, via na palavra esporte as iniciais dessas palavras. Bom, mas ele deixa assim, depois dessas considerações, ele reserva então um tempo para citar o que ele chama do documento mais relevante, segundo a avaliação dele, de apoio da igreja a essa somatolatria do século, né? Essa glorificação do esporte. E ele encontra esse documento nada menos do que num discurso de Paulo VI em preparação para as 20ª Olimpíadas de Munique, 1972. Eles conhecem a história das Olimpíadas de Munique e já sabem onde isso vai acabar, né? Mas vamos lá, vamos deixar cada coisa ao seu tempo. Preparação para as Olimpíadas, Paulo VI faz um discurso. E ele começa com aquela já conhecida nossa glorificação da juventude, que nós vimos em aulas passadas, né? Falando da juventude sã, forte, ágil e bela, renascida da antiga forma do humanismo clássico, insuperável pela elegância e pela energia. Olha que elogio à juventude. Paulo VI. Juventude embriagada do próprio jogo, no desfrute de uma atividade que é um fim em si mesma, livre das mesquinhas e severas leis utilitárias do trabalho cotidiano. Juventude leal e alegre nas mais diversas competições que pretendem produzir, não ofender, a amizade. Aí depois o Papa passa a habitual celebração da juventude como, abre aspas, imagem e esperança de um mundo novo e ideal, no qual o sentimento de fraternidade e de ordem nos revela finalmente a paz. Que beleza, né? Preparando para as Olimpíadas de Munique. Romano Mério faz questão de ser justo com Paulo VI e fala assim, o Papa conclui fazendo uma referência à doutrina católica. Vamos ver. E essa referência
ecoa o discurso de Pio XII, tá? Conclui Paulo VI, aspas, o esporte deve ser um impulso para a plenitude do homem e tender a superar-se para alcançar os níveis transcendentes dessa mesma natureza humana, a qual o esporte tem conferido não uma perfeição estática, mas uma tensão dirigida à perfeição total. Aqui a gente tem uma ideia daquilo que Pio XII falou, não é? Do fim próximo, que deve remeter ao fim remoto e supremo, que o Paulo VI aqui refere como uma perfeição total, algo que transcenda e remeta-se a algo superior. Legal. Então ele encerra com um ponto doutrinal, assim, sem erro. Mas isso não desdiz o que ele disse anteriormente, e o Romano Amério vai então analisar o que ele disse anteriormente e ver como que realmente é espantoso. Então, retomando aqueles pontos que Paulo VI disse no começo do discurso, primeiro ele elogia a juventude sã, saudável, forte, ágil e bela. Nenhuma das 4 coisas é virtude moral, né? Ser saudável no corpo não é virtude moral, ser forte, ser ágil, ser bonito, ser belo não é virtude moral. Mas o Papa usa disso como um elogio. O Papa fala de uma juventude embriagada do próprio jogo. Não sei se vocês repararam esse trecho. Embriagado do próprio jogo. A embriaguez não pode ser objeto de elogio, né? A não ser a embriaguez do Espírito, mas isso é outra coisa, né? A embriaguez sóbria do Espírito Santo. Mas não é disso que ele está falando. Elogia o esporte como uma atividade que é um fim em si mesma. Mas nem mesmo o homem é um fim em si mesmo. Por que isso deveria ser motivo de elogio? E dá uma criticada no trabalho, né? Fala que aqueles que praticam o esporte como um fim em si mesmo, eles se livram da mesquinhez, né? Das severas leis utilitárias do trabalho cotidiano. Rebaixa o trabalho. Poxa, mas o trabalho é uma atividade onde aparecem muitas virtudes. Né? Por que rebaixar dessa forma? E um quinto ponto, que ele vai comentando, né, analisando aquele trecho do discurso de Paulo VI, é o mais triste, né? Quando o Papa diz que, então, que as competições pretendem produzir e não ofender a amizade. E aí ele vai lembrar, então, do triste evento que aconteceu nas Olimpíadas de Munique. Aqueles que não sabem, nessas Olimpíadas houve um ataque terrorista. Terroristas palestinos invadiram a Vila Olímpica e fizeram reféns 11 membros da delegação israelense. 2 eles mataram no próprio dormitório, porque tentaram resistir. Os outros 9, depois de negociações, foram transferidos com os terroristas para um aeroporto, para sair com um avião, um helicóptero. Houve uma tentativa de resgatar os reféns e a coisa foi desastrosa, eles mataram todos. 11 membros da delegação israelense foram mortos por esse grupo terrorista palestino, né, o Setembro Negro, se não me engano era o nome. Quer dizer, a maneira triste de desdizer a expectativa que o próprio Papa tinha colocado, né, em relação ao resultado dos jogos. Agora, pior que isso, né? Os jogos continuaram. Eles não suspenderam os jogos por causa disso. Justificativa. Um ato criminoso não deve prevalecer sobre o espírito esportivo. O espírito esportivo é algo abstrato, é um conceito impreciso. Então você está preocupado com isso? Que o ato criminoso já prevaleceu em relação às vítimas, né? Isso deveria mostrar uma preocupação com isso. Quer dizer, foi muito criticado o presidente do Comitê Olímpico Internacional da época, que era um americano, Lord Avery Brundage. Por que eu estou citando ele? Porque antes das Olimpíadas tem uma citação do presidente do COI, na época, né, o Lord Brundage, no Observatório Romano. E olha o que diz o Avery Brundage, aspas, o espírito olímpico é a mais ampla religião de nosso tempo, uma religião que traz consigo o núcleo de todas as outras. O Observatório Romano publicou isso, hein? Então você vê o grau de exagero, né, mesmo que a gente pode observar nessa postura que o Romano Amério traz para nós em relação aos jogos. Né? Ele vai lembrar de passagem, né? Poxa, as Olimpíadas são tão distorcidas. Se for pegar a ideia original do Barão
Pierre de Coubertin lá, não se tratava de competições entre nações, eram competições individuais. Hoje a gente trata das Olimpíadas como se fossem Brasil, Estados Unidos, França contra a Itália. Não, isso não existia nem nos Jogos Olímpicos modernos no começo dele. Era uma competição entre pessoas e não entre nações, né? Então, mais uma distorção. Veja, o Romano Amério, ele faz questão de dizer, se aproximando então do final dessa primeira parte desse capítulo, que ele não quer dizer que essas paixões inferiores dos homens manifestadas no esporte são novidades. Não. Ele dá alguns exemplos antigos de registros históricos que tem, né, entre facções, na época do circo romano, no hipódromo bizantino, onde os derrotados, inclusive, eram mortos. Ele fala, não é novidade, né, essa questão da agressividade, da violência. Não, a questão não é essa. A novidade é a tendência de desconsiderar essas paixões, remover essas paixões da sua base própria, que é a condição humana decaída por causa do pecado, né, e dignificar isso, dar um valor que isso não tem. E essa é a novidade. Isso não se fazia, né, associando, inclusive, a prática esportiva como um valor religioso, associando a religião. Ele vai dar outro exemplo do Observatório Romano, também em 1972, antes das Olimpíadas, em janeiro dessa vez, onde o artigo diz assim, abre aspas, o esporte beneficia-se do mistério pascal e converte-se em instrumento de elevação. O esporte beneficia-se do mistério pascal. Ele fala assim, tem nenhuma, procura lá no Evangelho, será que Nosso Senhor praticou alguma atividade esportiva? Não. Aí fala, isso aqui é mais uma das 7 manifestações do Espírito do Concílio. Qual é uma das 7? Tem lá na aula 6, eu acho que a gente fala sobre isso. É uma que tem um nome diferente, quem vai lembrar? Circiterismo. Já falamos disso aqui. Vamos falar de novo. O que é o circiterismo? Quando você fala alguma coisa usando um termo indistinto, confuso, que não quer dizer muita coisa, mas você usa como se fosse algo sólido, bem estabelecido e não tem discussão. Aí eu posso tirar daquele termo tudo que eu quero. Então, assim, falar que o esporte beneficia-se do mistério pascal. O que se diz aí? Diz nada. Que conexão é essa? É um circiterismo. É uma coisa sem sentido, jogado, né? Instrumento de elevação. Bom, isso então para exemplificar onde está a novidade. Em querer elevar uma prática, mas ele está querendo mais uma vez, né? É bom reforçar isso, que às vezes o pessoal, quando a gente faz a análise fria da situação, fala, Romano Amério é contra a prática esportiva. Não é isso. Não é isso. Né? Pio XII não era contra e ele diz o local correto, né? A hierarquia de fins própria para a prática esportiva. Se aquilo é subvertido, aí você tem uma atividade que subverte e que não deveria ser praticada dessa maneira. Né? Bom, e aí depois de expor, né, e dessa forma ele então refuta a segunda parte do Gaudium et Spes 61, que diz que o esporte também então, né, é bom, é recomendável porque faz esse congraçamento entre os povos, essa fraternidade entre os povos. Fala, não, os exemplos que nós temos, na realidade, desdizem essa boa intenção. Muito bem. E aí ele parte, então, agora para a segunda parte do capítulo, que é a nossa segunda parte da aula, que é o outro lado da moeda. À medida que se glorifica, se eleva, se exalta o corpo, seja na prática esportiva, competitiva, seja no culto do corpo em academia, seja lá o que for, né? À medida que se faz isso, que se valoriza o soma, né, que ocorre a somatolatria, naturalmente tudo aquilo que mortifica o corpo acaba sendo desprezado. E ele vai então analisar as mudanças na prática penitencial da igreja depois do concílio, que caminha par a par com essa exaltação do corpo, particularmente no esporte. E ele começa então, ele vai analisar a questão do jejum.
como era e como passou a ser. Todos nós aqui já nascemos, pelo menos a nossa grande maioria, no como passou a ser, certo? Mas como era? Primeiro vamos distinguir dois tipos de jejum. Nós temos o chamado jejum eclesiástico, que é o jejum que nós fazemos atualmente, quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Vamos diferenciar então o jejum eclesiástico do jejum eucarístico. Ele vai analisar os dois. Começando com o jejum eclesiástico. Qual era a prática tradicional do jejum? Dia de jejum eclesiástico, isso o Código de Direito Canônico, 1917, prescrevia uma única refeição normal ao longo do dia, além da qual o Código ainda permitia o chamado frustulum, é o termo em latim, que é uma pequena quantidade de alimento de manhã, tipo um cafezinho, um pedaço de pão, né? E também à noite a chamada colação, consoada, né? Mas de forma que a soma dessas quantidades da manhã e da noite não equivalem a uma segunda refeição, uma única refeição completa. O Código de 83 não prescreve como fazer o jejum. Deixa isso por conta das conferências episcopais e tudo mais. Então, esse é o primeiro ponto. O outro é quando era prescrito o jejum para o católico, o jejum eclesiástico. Antes da reforma, antes de 1966, que foi a reforma na penitência, todos os dias da quaresma eram dias de jejum. Desse jejum eclesiástico, menos domingo. Então, sabe aquele jejum que você faz na quarta-feira de cinza, na sexta-feira santa, com aquele esforço todos os dias da quaresma, certo? As vigílias de grandes festas também eram dias de preceito, de jejum preceituado. Vigília do Natal, dia 24 de dezembro, jejum. Vigília de Pentecostes, vigília da Assunção, vigília de Todos os Santos, jejum. Existia, no rito antigo, tem a festa das têmporas, as 4 têmporas, que ocorre ali mais ou menos na virada das estações do ano. Quartas-feiras das têmporas, sextas-feiras e sábados, jejum. Aquele mesmo jejum eclesiástico. Viu só, hein? Como é que a gente fica desacostumado. Como passou a ser? Então, a partir de 1966, a Constituição Apostólica Penitemini, de Paulo VI, estabelece que só quarta-feira de cinza e sexta-feira santa. Redução drástica, né? A gente pode considerar. E mais, essa Constituição Apostólica permite ainda dar uma certa amplitude de ação para as conferências episcopais. As conferências dos bispos nos países podem até substituir o jejum e a abstinência por exercício de piedade, obras de caridade. Podem até trocar os dias de penitência, tá? Não precisa ser exatamente esses 2 dias, poderia ser outro. Então a coisa fica muito mais flexibilizada. Então isso aconteceu com o jejum eclesiástico. Então primeiro ele está mostrando o que, tá? O que aconteceu. Ele não vai parar aí não. Ele vai falar nos efeitos que isso trouxe. Ele vai justificar por que a prática antiga era daquela maneira e vai procurar as causas profundas dessa mudança. Mas vamos chegar lá. Então, primeiro o jejum eclesiástico. Agora o jejum eucarístico. Vamos ver então como era e como passou a ser. Primeiro, o jejum eucarístico ele é feito por reverência ao Santíssimo Sacramento. Não é feito por prática ascética, como é feito o outro, né? Por ascese, por mortificação do corpo, não. É por reverência. E antes da reforma, desde a meia-noite anterior até a hora de comungar. Mas calma, é porque naquela época não existia missa na parte da tarde. As missas eram só de manhã. Não existiam missas vespertinas. Então, como a missa era de manhã, isso é uma prática antiquíssima. Tem escritos de Tertuliano, padre da igreja, falando que a Eucaristia ela deve se antepor a qualquer outro alimento. Primeiro a Eucaristia, depois o alimento. Então a prática era essa. De meia-noite até a hora da comunhão, jejum. Certo? Então como passou a ser? E veja, essa mudança foi antes do concílio, a primeira mudança, já sob Pio XII.
Já em 1953, quando começou a se introduzir as missas na parte da tarde, por questões práticas, por necessidade, esse jejum foi mitigado para 3 horas por Pio XII. Mas tinha várias condições em 1953. Tinha que pedir autorização do confessor, tinha uma série de condições. Em 57, através de um moto próprio de Pio XII, isso é estabelecido como disciplina geral para a igreja. Então, 3 horas antes da comunhão, jejum. Certo? 1957. No livro, o Romano Amério, e eu fui conferir no italiano, né? Ele fala 1947, mas é uma imprecisão. É 57, quando se estabelece como disciplina geral, as 3 horas antes. Aí sim, durante o concílio, já sob Paulo VI, um decreto chamado Atentis Multarum, em 64, reduz para 1 hora antes da comunhão. Que na prática é comer antes de ir para a missa, né? Se for a missa de domingo, a comunhão acontece lá 1 hora depois. Né? Em 73, para algumas situações, esse jejum é reduzido para 15 minutos. 15 minutos? Para doentes e idosos que recebam a comunhão em casa ou em hospitais, mas até para os cuidadores, familiares e amigos desses idosos e doentes que estiverem lá com ele, também 15 minutos. Né? Sem problema. É uma redução em tanto, né? Ele vai analisar depois as causas disso. Mas ele começa analisando de maneira muito interessante os efeitos que isso trouxe para a igreja. Para a igreja e para o mundo como um todo. Dessa redução, né? Desse afrouxamento na disciplina penitencial do jejum, tanto eclesiástico quanto eucarístico. E o primeiro efeito que ele coloca, o conjunto de efeitos, ele categoriza de maneira interessante, ele chama de efeitos linguísticos. Como assim, Romano Amério? Sim, o significado da palavra jejum mudou, certo? O que era o jejum antes dessa mudança na prática penitencial da igreja? Era a privação de um alimento por um tempo considerável, onde se sentia fome. Não. Hoje em dia, jejum é meramente não comer, ainda que por 15 minutos. Quer dizer o seguinte, você pode estar em jejum e sem fome nenhuma. Aliás, todos vocês aqui estão em jejum, né? Não estão comendo nada agora, nesse momento, não estou vendo ninguém comendo nada. Estou fazendo jejum. É isso. E né, passa a significar qualquer momento em que você não está comendo nada. Você está em jejum, veja só. Mudou o significado. E mais, como trivializou, a palavra jejum começa a ser utilizada em outros contextos, que não tem nada a ver com alimentação. Já devem ter ouvido falar, né? Faz um jejum de televisão, jejum de redes sociais, jejum de compras. O pessoal muito consumista, essa quaresma é fazer jejum hoje. Jejum, não vou comprar nada, não vou no shopping. Coisas que, assim, com toda boa vontade, assim, são abstinências, né? São propriamente jejuns. Mas o termo foi perdendo significado. E mais, coisas que nem abstinência são, que não é mais que obrigação nossa, que é evitar o pecado, evitar ações moralmente ilícitas, mas se fala em jejum de fofoca, por exemplo, jejum de rancor, né? Não vou ficar... Peraí, nós devemos lutar contra isso de maneira constante, não chamar isso de jejum. Mas observa então esse fenômeno linguístico, né? Que a gente ouve assim, acha normal e acha que sempre foi assim. Não, ele rastreia isso a essa mudança na prática penitencial. Perde o valor à palavra, perde a essência. Em várias partes do livro ele vai falar, olha, estamos vivendo uma crise de significado, das essências, o valor das essências. Parece que as palavras já não significam mais nada. Né? Esse foi o primeiro efeito. Um segundo efeito. Quando essa nova disciplina foi instituída, em 1966, isso foi antes da reforma litúrgica, que acontece ali em 69, 70, 1970. Começa forte a partir dali, né? Então, a prática penitencial começou a falsificar a liturgia que existia então na época. Como assim falsificar a liturgia? Porque a liturgia, principalmente a liturgia quaresmal, e aqueles que participam de missas tradicionais sabem disso, você pega as missas, as orações das missas
do tempo da Quaresma, elas estão repletas de textos que falam da mortificação corporal, do jejum corporal. Alguns exemplos. Se pegar o prefácio da Quaresma na missa, o prefácio antigo, né? Deus, que por meio do jejum corporal reprimis o vício, elevais o espírito, fortaleceis e premiais. Fazia sentido numa missa de Quaresma, quando você está fazendo jejum todos os dias da Quaresma. Se você não faz mais, começa um texto meio falsificado, né? Como assim jejum corporal se eu não estou fazendo? A oração coleta da terça-feira da primeira semana da Quaresma, na missa, que a nossa alma, castigada pelas macerações da carne, brilhe diante de vós pelo desejo de vos possuir. Sábado da segunda semana da Quaresma, oração coleta da missa, para que a mortificação do corpo redunde em proveito do espírito. Quer dizer, começa a haver uma certa falsificação, você começa a rezar de uma maneira que não equivale à sua prática. Começa a fazer referências na oração de uma prática que foi abolida em 1966. Naturalmente, quando chegou a reforma litúrgica, o que os reformadores fizeram? Precisamos ajustar isso aqui, certo? Já não faz mais sentido falar em jejum corporal na Quaresma. Então trocaram o prefácio da Quaresma, na reforma, né? Que já não fala mais do jejum corporal, fala de maneira muito genérica, né? Você encontra então nos textos reformados, aqui e ali, algum resquício ainda, né, da antiga prática, mas todas essas orações foram revistas para adequá-las à nova prática penitencial. Né? Outro efeito litúrgico desse afrouxamento da penitência, desse abandono da penitência, a eliminação dos dias das semanas preparatórias da Quaresma, né? Septuagésima, o tempo da Septuagésima, com os domingos da Septuagésima, da Sexagésima e da Quinquagésima, antes da Quadragésima, que é a Quaresma, quando começa a Quaresma, né? Que já eram tempos roxos, penitenciais, sem aleluia, ainda sem as mortificações mais severas da Quaresma, mas um tempo da Septuagésima que preparava a Quaresma, que foi abolido na Reforma. Não fazia mais sentido, assim avaliaram, diante desse afrouxamento penitencial. Isso não para falar dos efeitos, nesse caso, efeitos na liturgia. E aí, depois de mencionar os efeitos, o Romano Mério vai, então, defender o fundamento dogmático do jejum na igreja, da prática de mortificação. Veja, o jejum é uma aplicação especial de um dever de todo cristão católico, que é o dever da mortificação. É uma espécie de mortificação. Mas por que é necessário para o católico se mortificar? Por causa do pecado original. Então existe um fundamento dogmático aqui. Né? Todos os demais motivos que os teólogos possam dar para o jejum vão descender deste motivo. O homem corrompido pelo pecado original deve ser mortificado, para que ele possa ser vivificado como uma nova criatura. Então nós temos esse dever de mortificação para combater em nós, no nosso corpo, o pecado original. Veja. Então, mortificação é algo externo, né? Que você faz no corpo. Agora existe o fundamento interno. Segundo motivo para a mortificação, para o jejum. Expressar internamente a nossa dor pela nossa culpa, pelo nosso pecado pessoal. A mortificação, em geral, pelo pecado original. Né? Mas nós temos nossos pecados pessoais. E nós ofendemos a Nosso Senhor cada vez que pecamos. Então, o jejum também é uma expressão de uma dor interior, a parte interior do jejum, né? A dor pela culpa. Mas veja, o homem não é só alma e também não é só corpo. Né? Se, por um lado, a somatolatria que nós estudamos parece valorizar só o corpo, acaba acontecendo um efeito interessante na degradação da prática penitencial, acaba se esquecendo de mortificar o corpo e reduz tudo a uma prática interna. Essas coisas andam juntas, né? Se eu sinto uma dor interna pela culpa, o meu corpo participa dessa dor, pela mortificação. E mais, terceiro motivo. Primeiro, a mortificação do corpo por causa do pecado original. Segundo,
A dor pela culpa, mortificação interior. E terceiro, como nós fazemos parte de um corpo da igreja, corpo místico de Cristo, quando nós nos mortificamos, nós nos unimos ao sofrimento de Cristo. É uma maneira de se unir, de imitar a Cristo em seus sofrimentos, em suas angústias, angustiando um pouco o nosso corpo também. Como somos partes do corpo místico, então nós assim podemos participar desse sofrimento de Cristo através das mortificações e do jejum também. Veja a diferença disso para uma prática de jejum que seja meramente filosófica, que se encontra em seitas orientais. Um monge budista ele vai fazer lá o seu jejum, mas nenhum desses três aspectos estarão presentes. O motivo é outro. Lá se castiga o corpo, para quê? Por assim dizer, por um motivo ginástico, né? De exercício, para deixar de sobrecarregar as operações da mente. Né? Eu quero libertar a minha mente para coisas mais elevadas, assim diz. Então eu castigo o corpo para que a minha mente possa refletir mais, né? Contemplar mais. É outro propósito. Né? Pode-se jejuar por questões naturais, simplesmente, para manter a sobriedade, para emagrecer. Não é nada disso que a gente está falando. Pode, né? Quer dizer, aqui existe um fundamento para a mortificação católica que não tem nada a ver com outros fundamentos que se possam alegar para mortificações similares exteriormente, mas em outros contextos. Né? Bem, então vejam, esses são os fundamentos dados então, por Romano Amério. Né? Resumindo, mortificação por causa do pecado original, expressão da dor, da culpa interna e uma associação nossa, uma união nossa com os sofrimentos de Nosso Senhor. Muito bem. E aí, finalmente, se aproximando já do fim do capítulo, ele vai analisar as causas e os pretextos que foram, então, utilizados para essa redução da prática penitencial da igreja. O meio que geralmente se utiliza quando você vai apresentar a diminuição da prática penitencial. Então imagina, né? Você precisa justificar. Hoje nós já vivemos com essa prática mitigada, mas imagina quem passou pelo processo, quem teve de ser convencido de que não, você não vai fazer jejum mais 40 dias na quaresma, é só quarta-feira de cinzas e sexta-feira. Uma tática que os reformadores utilizavam de maneira mais ou menos aberta era a famosa ridicularização da igreja histórica, da prática histórica da igreja. Rir-se. Não, veja, que coisa antiquada, que coisa antiga. Qual era o raciocínio para rir-se da prática tradicional da igreja em relação à mortificação? A linha de raciocínio era mais ou menos assim. Primeiro, constata-se que aqueles preceitos de mortificação dados pela igreja podem ser seguidos apenas de maneira externa, de maneira material, sem atenção, sem intenção. Não é possível? Não é possível. Eu posso pegar uma prática e fazer um jejum simplesmente externamente, sem a compulsão interior, sem aproveitar aquilo para rezar durante o dia? Posso fazer só para aparecer? Posso. Nosso Senhor já denunciava os fariseus em relação a isso. Então isso é verdade. Então, os difamadores da prática tradicional da igreja observam que certos cristãos concentram-se apenas no aspecto exterior da penitência. Ora, diante então dessa dissonância entre uma penitência exterior e o preceito, fala, como tem gente que desrespeita esse preceito, isso aqui é uma brincadeira, isso aqui é só para mostrar externamente. Está vendo ali, aquela pessoa ali não faz. Veja, existe uma ilogicidade nesse tipo de raciocínio, tá? Mas é só para dizer, é ilógico, mas é usado. Não, aquilo lá, muitos dias de penitência, nada, mas ninguém fazia aquilo, não, fazia aquilo só, ficava torcendo para terminar, aí não adianta. Você faz aquilo com raiva, também não adianta, então é melhor não fazer, não, que coisa. Veja, vai defender então Romano Amério a prática da igreja. Você não deve julgar uma doutrina
pela forma como os homens contrariam aquela doutrina, certo? Você deve julgar uma doutrina pelas consequências que derivam logicamente dela, e não pelo mau uso que dela se faz. Pensa bem, a gente pode ver vários exemplos assim. Já viu alguém ridicularizar a oração vocal? Terço, rosário, ficar repetindo palavra aí. Mas veja, o próprio Jesus rezava os salmos vocalmente. Não é? A tradição toda católica é uma tradição que, entre outros tipos de oração, tem a oração vocal. Mas algumas pessoas podem ficar repetindo aquilo de maneira maquinal. Viu só? Aquela pessoa lá reza maquinalmente. Não tem que fazer oração vocal não, porque aquele indivíduo distorceu o princípio. É isso. O uso do hábito religioso não é a mesma coisa? Quem nunca ouviu a crítica? Não. O hábito não faz o monge. Peraí, qual é a doutrina do hábito religioso para o eclesiástico, para o monge, para o padre? Indica o quê? Uma consagração, uma separação do mundo, um testemunho público de quem ele é. Pode ser usado só para aparecer, só para mostrar que é importante? Alguém pode fazer isso? Pode. Tá vendo lá, ele está fazendo aquilo só para mostrar, então não tem que usar hábito, coisa nenhuma. Quer dizer, esse recurso, ele é uma falácia, mas ele é muito usado. E a gente tem que estar pronto a rebatê-lo e falar, não faz sentido esse tipo de coisa. A mesma coisa, os exemplos multiplicam-se. Uma liturgia solene, bem celebrada, com pompa, com beleza, é fundamentada doutrinalmente? É. Porque é a oração oficial da igreja. Manifestar a dignidade de Deus ali. Alguém pode fazer aquilo também só para aparecer, só com um aspecto teatral? Será que alguém já fez alguma vez? Pode ser que tenha feito. Só um teatro. Aí olha para alguém que tenha feito, para a possibilidade de se fazer. Fala, tá vendo lá? É só exterior, é só teatro. Não tem que simplificar, tem que simplificar. É o mesmo raciocínio. Se você aplica esse tipo de raciocínio a coisas triviais do dia a dia, começa a ficar ridículo demais. Mas vamos lá. Um martelo é uma ferramenta útil, nobre, para pregar e tudo mais. Então, se alguém dá uma martelada na cabeça do outro e mata, não se pode mais utilizar martelo, porque é o mesmo raciocínio. Veja quão ridículo é. Veja, o próprio exemplo do esporte. E agora vamos defender o esporte. Porque não é isso que o Romano Mério faz, não é esse tipo de ataque vil e vicioso. Mas não poderia falar assim, tá vendo lá, olha, praticando esporte com briga, estão brigando, então não deve mais ter jogo de futebol na face da terra. É o mesmo raciocínio. É o mesmo pretexto. E mais duro ainda, mais triste, porque os cristãos que cometem essas falhas são justamente aqueles que, em outros aspectos da vida, manifestam nenhuma preocupação para com a igreja. Veja, é possível fazer penitência corporal sem a correspondente compunção da alma, é possível. Mas, isso não é só... Não se deve só às obras de penitência. Você pode fazer uma obra de justiça sem ter justiça internamente. Pode fazer uma caridade sem internamente estar querendo fazer caridade. E por aí vai, né? E o Romano Mério vai falar assim, olha, mas mesmo, além disso, além de mostrar a ilogicidade do argumento, ele vai falar assim, mas mesmo que alguém cumpra apenas materialmente o preceito. Vamos considerar isso. Mesmo que você comece o seu jejum só materialmente, mesmo isso vai produzir um efeito na sua alma. O corpo macerado, humilhado, ele vai acalmar os impulsos dos sentidos que se manifestam contra a lei do espírito. Então, mesmo assim, é um exercício que pode ser feito. Nós lembramos aqui que Nosso Senhor condenou os fariseus que jejuavam só externamente, Mas numa passagem similar, lá em Mateus 23, quando Nosso Senhor está falando dos fariseus também, da exterioridade dos atos,
atos são feitos externamente para mostrar uma coisa e internamente eles estão pensando em outra, Nosso Senhor diz assim: convém fazer estas coisas, as coisas internas, sem omitir aquelas, as coisas externas. Nosso Senhor Jesus Cristo já dá a receita. Quer dizer, quando alguém está fazendo alguma coisa internamente contra a prática externa, você não deve eliminar a prática externa. Deve manter a prática externa e começar a fazer a interna, é óbvio. É o próprio Jesus que diz isso. Então veja. A linha de raciocínio da ridicularização continua. E passa por uma concepção errônea do que é o ser humano, que é esse composto indissolúvel de alma e corpo. Não somos só alma, não somos só corpo. O que os detratores vão fazer? Quer dizer que os atos do corpo podem não expressar os atos da alma. Podem. A gente viu que podem. Em seguida, parece acreditar que os atos do corpo não expressam os atos da alma. Não apenas podem, veja a sutileza aqui. Primeiro começa assim, né? Não, olha só, é possível que você faça uma coisa externamente e o seu interior esteja afastado, é possível. Aí depois começa a se pensar assim, não, o ato exterior não expressa o ato interior. Tá certo? Passa-se então a supervalorizar o aspecto interior da penitência. Os documentos inovadores, eles costumam remeter o jejum corporal a uma mortificação interior. Exemplo próximo nosso aqui, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. O Código de Direito Canônico de 83 prescreve a abstinência de carne nas sextas-feiras. Agora só não lembro se é só da quaresma, talvez seja. Mas tem lá uma prescrição de abstinência de carne, não é jejum. Abstinência de carne sexta-feira. Mas deixa por conta das conferências episcopais, regulamentar essa norma. E até trocar essa abstinência por outra coisa. O que a CNBB faz no Brasil? Permite que, em vez de ter abstinência de carne na sexta-feira, você faça um ato de caridade ou um ato de piedade. Então, se numa sexta-feira, onde eu deveria fazer abstinência de carne, eu olho aqui para o crucifixo, Nosso Senhor que está aqui atrás, faço uma pequena ejaculatória, pronto, já posso comer carne. Porque eu acabei de fazer um ato de piedade e está tudo bem. Porque o que vale é o interior. Então, a gente começa a ver um comportamento como se... Aí a coisa vai ao extremo, né? Começa a parecer que quando eu observo o preceito, isso impede que eu exerça uma verdadeira penitência. Olha só. Se eu estou cumprindo o que está preceituado, isso atrapalha internamente. Começa a se pensar assim. Parece que você vê um cristão, um católico mortificado, segundo o preceito do jejum, por exemplo. Não, isso é indício de hipocrisia, é hipócrita. Só se preocupa com exterioridades. E veja o que acontece. Como o interior é uma decisão sua, começa-se a valorizar, supervalorizar a liberdade do ato de penitência, contrapondo ao preceito, à obrigação. O preceito passa a ser alguma coisa ruim. Então, para ter valor, assim se diz, o ato de penitência tem que ser livre. Não pode ser feito para cumprir preceito. Se for por obediência, não é sincero. Eu não estou exagerando, mas parece isso. Ou nunca ninguém ouviu o tabu do preceito em outras situações? Ou nunca ninguém sentiu tentado se defender falando assim, eu não vou à missa para cumprir preceito. Eu vou à missa porque eu amo Nosso Senhor. Como se cumprir o preceito diminuísse o valor do ato. Isso entrou muito aqui nos nossos meios. Não estou fazendo preceito, não, por favor. Isto é, é como se você falar assim, eu não sou hipócrita, não. Eu estou fazendo porque eu quero. Veja só. Alguns exemplos que o Romano Amério pega. Monsenhor Ernesto Pisoni, que vai respondendo uma pergunta de um leitor de uma revista
religiosa sobre o preceito eclesiástico da abstinência diz assim, abre aspas, trata-se simplesmente de um preceito que recebe sua justificação e seu valor moral da livre vontade de quem o quer observar em espírito, porque na letra é fácil contorná-lo. Romano Amério pega um exemplo próximo dele, um boletim em 1967 da Catedral de São Lourenço de Lugano, que é a cidade dele, que diz assim, abre aspas para esse boletim diocesano, ou da catedral, né? A penitência é necessária havendo ou não prescrições eclesiásticas que digam o que se deve fazer ou não fazer. Melhor ainda se não houver. Quer dizer, melhor ainda fazer penitência se não tiver nada mandando você fazer, porque o interior é o que importa. Publicação da Diocese de Milão, 67, um ano na sequência da mitigação das práticas penitenciais. O bispo da Diocese está explicando, né, a abolição das proibições, das prescrições, e diz assim, abre aspas, a penitência é livre e, portanto, mais meritória. Quer dizer, o mérito passa a ser se você faz por sua vontade. Cumprir o preceito não é bom. Essa é a mentalidade. Em contrário, o ato do homem recebe o seu valor da conformidade com o preceito estabelecido pela igreja. Isso é valoroso, cumprir o preceito. 2 motivos alegados aqui, apresentados por Romano Amério. Primeiro, cumprir um preceito é um ato de obediência. Pronto. Fazer alguma coisa que eu não faria se não me fosse mandado. Isso tem valor, certo? Que eu estou subjugando a minha vontade à vontade da igreja. Então, isso é um ato meritório, um ato de obediência, que é o quê? Cumprir o preceito. E mais, cumprir o preceito é um ato eclesial, não é um ato individual. Fazer porque eu quero, sou eu que quero. Sou eu aqui, ó. Eu e Nosso Senhor, né? Parece bem isso aqui, o quê? Relação direta, tá? Sem o intermédio da igreja. Essa é a doutrina protestante, né? Mas não, é um ato da igreja. Ao obedecer o preceito, aí sim, eu estou com o corpo místico de Cristo fazendo aquele ato. Resultado prático, tudo isso. Quer dizer, intenção ou pretexto? Primeiro, né? Olha, vamos reduzir as privações corporais para aumentar a humildade interior. É isso, né? A justificativa é essa. Essa coisa de ficar fazendo ato exterior é hipócrita. Vimos tudo isso, né? Então vamos reduzir os atos exteriores, porque aí a humildade interior vai aumentar. Veja o raciocínio. Resultado? O jejum desapareceu quase por completo da vida ordinária do povo cristão. Analisem os ambientes que vocês conhecem. Claro, a não ser que você frequente uma paróquia tradicional, uma capela tradicional, você vai ver a valorização da penitência, ainda sob o regime atual que seja, né? Mitigado, mas mesmo assim uma valorização muito maior. Essa diminuição da prática penitencial acaba causando também uma outra confusão de essências. A gente viu que a essência do jejum se perdeu, né? A essência da penitência acaba se perdendo. Tem um decreto romano, de uma congregação romana, de 1966, que declara assim, abre aspas, podem ser considerados atos de penitência, atenção aí, hein? Abster-se de alimentos particularmente desejados, um ato de caridade espiritual ou corporal, penitência. A leitura de uma passagem das Sagradas Escrituras, penitência. A renúncia a um espetáculo ou diversão e outros atos de mortificação. Peraí, leitura não é ato de mortificação, de penitência, né? Ler a Sagrada Escritura não é um ato, mas pode ser considerado, diz lá, esse decreto. Por quê? Perdido o conceito de penitência, tudo se converte em penitência. Olha a perda da essência de novo. Olha as palavras perdendo a sua essência, os conceitos perdendo a sua essência. Algo que vai perpassar o iota uno, essa constatação. O nosso mundo é um mundo cada vez mais nominalista, né? Isso exige um outro aprofundamento, mas que é uma filosofia lá do século XIV, onde começou toda essa história, né?
porque as coisas não existem enquanto natureza, enquanto essência, são só nomes. E aí, nome eu coloco a natureza que eu quiser ali dentro. E isso acontece, né? A gente viu como acontece com o jejum e com a penitência também. Bom, esse é o estudo que ele faz, então, dessas duas faces dessa mesma moeda, somatolatria e penitência. Convido mais uma vez, leiam um livro, né? Assistam a aula, leiam o capítulo, porque ele vai aprofundar mais, você vai poder entrar mais nos exemplos, né? Aqui a gente faz sempre um apanhado muito genérico, tenta organizar, mas não fique só na aula, não. Faça esse esforço, vai lendo aos pouquinhos, né? Nós temos 39 capítulos ou 40, esse é só o capítulo 10, alguns são bem pequenos, a gente vai cobrir mais de uma única aula, vários capítulos, né? Mas é isso, por hoje é isso, muito obrigado, até a próxima aula.